Então, voltamos aqui, depois de um cafezinho. Nós vamos, então, dar prosseguimento à nossa aula, tá? Agora, mostrando os slides, tá? Que a gente fez para vocês poderem ir acompanhando, tá? Então, é o seguinte, ó. Aqui nós temos inglês, sexto ano, Mucuripe. Essa aula da segunda etapa, lição 3, parte 2, página 42. O tema é Around the World. Então, primeiro nós vamos dar o vocabulário da lição. Aí nós temos todas as palavrinhas que competem essa lição, tá? Que são da lição. Então, essas palavrinhas aí, eu peguei, traduzi todinhas, como sempre, para fixar um vocabulário, para que vocês não tenham nenhuma dúvida e não fiquem procurando no dicionário. Então, picture, pintura, gravura, classmate, colega de classe, postcard, cartão postal, friend, amigo, weather, o tempo, season, são as estações de tempo, food, comida, activity, atividade, anymore, nunca mais, city, cidade, country, país, state, estado, address, endereço, addressed, endereçado, extinct, emocionante, né, alguma coisa emocionante, stamp, selo, now, agora, e sea e ocean, mar e oceano. Então, isso aí é o vocabulário que eu achei assim. Tem algumas palavras que são novas, mas que vocês olhando aí dá para vocês saberem, tá? Agora, alguns monumentos que estão lá, a partir da página 42, tem esses monumentos. Aí, o primeiro, a Estátua da Liberdade, que fica nos Estados Unidos, o Cristo Redentor, que fica no Brasil, o Coliseu Romano, que fica na Itália, as grandes muralhas da China, já sabem onde fica, as pirâmides do Egito, o Taj Mahal, na Índia, o Machu Picchu, no Peru, a Torre Eiffel, em Paris, o Amazon Theater, que fica em Manaus, e o Stonehenge, que fica no Reino Unido, tá? Então, isso aqui é só para constar quais os principais, não estão todos aí, não é? Todos os monumentos do mundo, em volta do mundo, não estão todos. Então, alguns, os principais, né? Que a gente tem que ver. Aí, os verbos da lição. To hope, esperar, desejar. To look, olhar, observar. To enjoy, apreciar. To think, pensar. To find, encontrar, achar. To send, enviar, mandar, né? Quando você manda uma correspondência, né? Você manda um e-mail, to find, to send. To like, gostar, apreciar. To create, criar. To know, saber. To read, ler. To write, escrever. To close, fechar. To check, checar. Quando você pega que manda você checar umas lições lá, aí você vai checar para ver se está certo, se está errado, vai responder, é assim, tá? Aí, os pronomes interrogativos, interrogativo pronouns. O primeiro, todos eles, alguns começam com, a gente fala que são os interrogativos do WH. Primeiro, where. Cuidado com a pronúncia de where para were. Where é onde. Were é o verbo to be no passado. Where, verbo to be. Where, onde. Where, tá? Who, quem. What, o que, qual. Esse qual é quando você generaliza, tá? Qual você generaliza. Você não está perguntando qual entre dois, não. Que a gente vai ver depois que tem outra palavra que pergunta isso, tá? When, onde. Which, agora sim. Which, qual.
qual dos dois? Quando você está perguntando entre duas coisas, aí você, em vez de você perguntar what, você pergunta which, tá? Esse how, o how é a palavra, o pronome interrogativo como, certo? Aí, se você junta ele com algumas palavrinhas, tem mais do que essas que eu botei aí, tá? É que eu não quero jogar muita coisa na cabeça de vocês. Essas aqui são as mais comuns. Então, how much, quanto? Esse quanto que você pergunta com how much é quando você quer saber uma intensidade de algo. Você não quer saber detalhes, você não quer saber números, você quer saber quanto, mas o quanto da intensidade. Por exemplo, how much do you love your mother? How much do you love your mother? O quanto você ama sua mãe? Aí você pergunta com how much, certo? How much, quanto, quanto. Aí, how many? How many é a expressão para se perguntar quantos. Aí sim, agora vem as quantidades. Pode ser quantidades contadas, né? De 1, 2, 3, 4, 5, ou pode ser quantidades em termos de aglomerados, né? De aglomerados. Então, nós temos how many, quantos, porque many são muitos, tá? Many são muitos. Então, quanto muitos seria, né? Se a gente fosse tentar traduzir ao pé da letra, seria quanto muitos? Quanto, como muitos, né? Como muitos. Então, how many, quantos, tá? Por exemplo, eu chego para você e pergunto, how many brothers do you have? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Aí você vai dizer se são 1 ou 2 ou 3, aí você vai fazer a conferência. Quando você pode conferir, você pergunta com how many. Quando você só quer saber a intensidade de algo, você pergunta com how much. Tá entendido? Preste bem atenção que são duas palavras distintas, how much e how many. How many e how much. Um sentimento, por exemplo, é com how much que você pergunta, certo? Aí aquele how old, o how old, que é simplesmente você perguntar a idade de alguém. Porque aí, se você for dizer, mas old não é velho, tia? Old é velho. Então eu pergunto como velho, mas você não vai traduzir isso ao pé da letra. Porque a expressão significa que idade. Simplesmente acabou, PT. PT, saudações. How old, que idade? How old are you? Aí você vai dizer, I am 11 years old. Quando você diz 11 years old, 11 anos, você diz 11 anos velho, né? Mas não se traduz assim. Se traduz só, eu tenho 11 anos. E acabou, tá? How old are your father? Quantos? Are não. How old is? How old is your father? Aí você diz, my father is, sei lá, 30 years old. How about? O how about é o seguinte, é a expressão de quando você pergunta alguma coisa ou sugere alguma coisa para alguém. How about? Que tal? Tá? How about? Que tal? Por exemplo, eu chego com você, aí a gente está perto da cantina e a cantina tem um sorvete delicioso. Aí eu chego com você e pergunto, how about a ice cream? Eu estou lhe convidando para você tomar um sorvete. Quando eu digo, how about a ice cream? Um sorvete. Que tal um sorvete? Certo, pessoal? Então é isso, tá? Deu para entender os pronomes interrogativos? Quero que vocês copiem no caderno de vocês, coloquem direitinho, porque depois eu vou pedir, lá na tarefa, eu vou pedir uma frase de cada um, por isso que eu até falei as frases, como se colocar, tá? Então, aqui nós temos
copiar no seu caderno o conteúdo dos slides dessa aula, certo? Então, isso eu já falei com vocês. São as tarefas que vocês têm que fazer. É bem pouquinha coisa, por isso que eu botei poucos slides. Ainda deixei coisa para fazer botar na próxima aula, tá? Como no caso, eu deixei, acho que se não me engano, foi os países e nacionalidades e outras coisas mais. Algumas coisas que estão na parte de gramática da lição, tá? E aí, eu quero que vocês respondam, porque aí é fácil, é só pegar o livro e responder. Respondam com lápis para não estragar o livro. Responder a lápis as tarefas das páginas. Só prestar bem atenção e ir respondendo, porque eu vou corrigir essas frases, essas respostas, eu vou corrigir na próxima aula, certo? Nessa aula eu vou corrigir da tarefa passada, mas online, né? Porque aqui não dá para corrigir. Eu não tenho interatividade com vocês. Eu não sei quem que está assistindo a aula. Aí, mas quando tiver online, eu vou saber quem é que está assistindo. Eu vou ver quem é que fez as tarefas. Por favor, façam suas tarefas. Não deixem de fazer, tá? Tem um errinho ali, pronomes interrogativos. Em lugar do i está o o, pronomes interrogatórios. Mas não veio da Rússia, não, é isso mesmo. Porque trocou o i pelo o. Mas então, por aqui é só hoje. Eu acho que deu para a gente ter uma boa noção, né, da aula. E eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês conseguirem, eu vou tentar botar antes da aula, tá? Gravar essa na plataforma, botar nas duas plataformas. Antes da aula vocês vejam e depois na hora da aula já tem alguma coisa para perguntar, né, meu povo? Meu povo lindo! Então, eu espero que esteja tudo bem na sua casa, tá? Que você esteja se cuidando, que dê tudo certo, que logo a gente saia desse pesadelo, ok, pessoal?